Olá, meu povo da educação de jovens e adultos, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade. Estamos aí, já chegando ao finalzinho do ano, mas ainda temos aqui algumas coisas para estudar, beleza? Então, essa aula é para o módulo 5. O tema da aula de hoje é Regionalizando a Cidade, parte 1. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais na frente, né? A gente vai ter uma parte 2 dessa aula, é uma aula introdutória sobre esse tema. Quem está aqui comigo é Jéssica, né? Fazendo a interpretação para as Libras, tornando nossa aula bem mais acessível. Beleza? Então, ó, vocês lembram da nossa aula que a gente vem trabalhando sobre território, né? A gente veio trabalhando sobre região também, e aí a gente vai ver o conceito de região voltado para a nossa cidade, a cidade de Recife. Então, observe aqui essa imagem que vai chegar na tela para vocês. Vê só, a gente tem aqui, do lado esquerdo da imagem, nós temos um mapa. Para quem não conhecia, esse é o mapa da nossa cidade, o mapa de Recife. E esse mapa ele tem uma peculiaridade. Você está vendo aí que a cidade está dividida por cores. E dentro dessas cores, né, a gente tem aí o amarelo, tem o verde, tem o roxo. Dentro dessas cores tem outras divisões, que são justamente os bairros da cidade. Então esse é um mapa político-administrativo da nossa cidade, né? Um mapa onde a gente tem um tipo de regionalização, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, que são as RPAs. Então temos aqui alguns dados sobre a cidade de Recife, né? Para a gente regionalizar, a gente tem que... a gente compreende esses dados primeiro. Então a área de Recife é de 218 quilômetros quadrados. A população chega a 1.600.000 habitantes, com uma densidade demográfica de 7.000 habitantes, 7.604 habitantes por quilômetro quadrado. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, né, densidade demográfica é a ocupação da nossa cidade. Então, como a nossa cidade ela vai ter uma área aí de planície, né, as planícies do rio, a planície ali do litoral, né, que a gente destaca a Praia de Boa Viagem, mas não só ela, né? Então, essa planície vai ser a área de melhor ocupação. Então, a gente tem também as áreas de morro, né, as áreas que a gente tem vegetação, enfim, áreas de mangue, alagados. Então, a nossa cidade ela tem uma densidade demográfica considerada alta, né, 7.000 habitantes por quilômetro quadrado, e estão distribuídos em 94 bairros. Então, vocês sabiam disso? Recife tem 94 bairros. Ok? Vamos seguir. Ó, como eu falei para vocês, né, a gente está falando de regionalização. Então, buscando administrar melhor a cidade, né, dividir melhor os bairros, para assim melhor administrar, pensar políticas públicas, pensar aí a estrutura urbana, existe essa regionalização que é feita pela prefeitura, que são as regiões político-administrativas. Então, todo mundo já ouviu falar como vai fazer a inscrição para algo da prefeitura, né? Escutou falar qual é a RPA que você mora, né? Então, a RPA é justamente a sigla para região político-administrativa, e nós temos 6 ao todo. Então, partindo aí do centro da cidade, que é essa RPA que está mais cinza aí no bairro central do Recife, né? Dá para ver a ilha aí do centro, né, do bairro do Recife. Então a gente tem a RPA 1, que é o centro da cidade, a gente tem a RPA 2, que é a norte, RPA 3, noroeste, né, que é essa que tem Guabiraba, essa verde aí, bem que se estende ali mais ao norte mesmo. A RPA 4, essa roxa aí, oeste, a RPA 5, amarela, sudoeste, e a RPA 6, que é a RPA Sul, né, que pega aí Boa Viagem, aqui os bairros que já fazem, né, Jordão também, mandando aí um alô para a galera da RPA 6 Sul, né, que faz limite com a cidade de Jaboatão, né. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazendo esse translado, né, de uma cidade para outra, a gente nem percebe quando começa uma cidade e quando termina outra, né? Isso é um fenômeno urbano chamado conurbação urbana, quando a infraestrutura de duas cidades se interligam da forma que não dá nem para a gente perceber, né, onde começa uma e onde acaba a outra. Outra forma de regionalizar, né, a nossa cidade está aí escrita, né, a RMR, a Região Metropolitana
do Recife. Então, o destaque aí para os municípios, né? Nós temos aí um mapa de Pernambuco, nosso estado, e em vermelho temos aí os municípios da RMR, né? Os municípios da região metropolitana que tem aí cerca de 4 milhões, mais de 4 milhões de habitantes atualmente. Então, um breve histórico, né, sobre as regiões metropolitanas no Brasil. Isso foi criado a partir dos anos 70 e nessa época, né, quando foram criadas as regiões metropolitanas, Recife era a terceira maior RM, né, região metropolitana do Brasil, perdendo apenas para as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, Recife sempre teve, né, essa importância histórica, né, aqui no Nordeste, apesar de Salvador aí ter sido a capital, Recife, né, no período anterior, era um grande centro econômico e mantém isso, né, não só no turismo, mas também no desenvolvimento de outras atividades. Continuando aqui, atualmente compreende 14 municípios, né? Goiânia chegou a ser município, mas deixou de ser bem recentemente. Então tá aí, né? Jaboatão, Olinda, Paulista, Igaraçu, Abreu e Lima, Camaragibe, eu vou devagar para a Jéssica acompanhar, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Itamaracá, Ipojuca, Moreno, Itapsuma e Recife. Todos esses municípios, né, além da Vila dos Remédios, que é lá em Fernando de Noronha, e no município de Paudalho também, tá? Então, para a gente finalizar a aula de hoje, eu tenho aqui uma sugestão de atividade, né? Em seu caderno, responda a seguinte pergunta: quais as vantagens de viver na região metropolitana? No caso de Recife, mas se você já viveu em outra região metropolitana, você pode falar. E se você se lembra de quando, né, alguns alunos e alunas já têm aí mais vivência, mais experiência, se você se lembra, né, de quando Recife não era uma região metropolitana, que tal fazer aí uma fala para a turma, para os seus colegas de turma, sobre como era, né, se tinha alguma diferença, se não tinha, né, o que é que mudou, né, além de ter mudado toda a estrutura, né, toda a modernização das cidades, né, se tem alguma mudança em outra perspectiva. Beleza, minha gente? Então, hoje nós ficamos por aqui. Agradeço demais. Espero vocês na próxima aula. Até o futuro. Tchau, tchau.